Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Vamos começar esse terceiro bimestre na graça, na unção e na proteção do nosso Criador. Quero deixar um recadinho para você. Está lá em Mateus 17:20. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não meçam o tamanho das montanhas. Fale com aquele que pode movê-las. Em vez de carregar o mundo em seus ombros, fale com aquele que sustenta o universo. A esperança precisa olhar ao longe. Eu lembro que Jeremias também, ele disse: Senhor, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Graças a Deus nós temos esse Deus maravilhoso que a gente pode se achegar e pode pedir esse socorro e pode dizer: Senhor, nos dá esperança para vencer mais essa batalha, mais essa luta. E nós, a palavra diz que sairemos mais do que vencedores. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a tua família, juntamente com você, esteja debaixo desse manto protetor do nosso Criador. Em nome de Jesus. Bom, se a gente começasse essa aula um pouquinho antes, vocês iam ver uma melodia de passarinhos. Foi uma coisa muito linda. E aqui é assim, tem dias que muitos passarinhos, de repente some tudo. Maria Luísa, lembrei de você. Quando eu falei do passarinho, lembro do ano passado, do nosso projeto, eu achei muito interessante a sua aventura indo lá no correio. Não sei porque quando eu lembrei dos passarinhos aqui, vi os passarinhos, lembrei de você. Bom, gente, anexos de proteção. Nós falamos na última aula sobre ali as estruturas que formam os olhos. E isso está onde? No capítulo 10. Para você poder acompanhar. Tá certo? Então, nós trabalhamos ali as estruturas que formam os olhos. E vamos lembrar, deixa eu até pegar aqui, ó. Vamos lembrar que eu falei para vocês que quando a gente visualiza uma imagem, né, ela tá assim, a posição dela. Mas quando ela chega na nossa retina, ela chega invertida. Lembra disso? E que tem alguém que vai ser responsável para fazer com que nós a vejamos assim, corretamente. Bom, nós temos em média aí 137 milhões de células que formam o nosso olho. E essas células, elas vão absorver a luz que chega, vão transformar em impulsos elétricos ali, né, que são os impulsos nervosos, que esses impulsos nervosos vão percorrer um caminho através de um nervo chamado nervo óptico, que vai chegar até onde? Ao cérebro. Então, esses impulsos, eles percorrem em média aí 500 km por hora, chegam ao cérebro, o cérebro vai fazer o quê? Vai colocar essa imagem na posição correta e volta a informação. E você vai enxergar corretamente. É assim que nós enxergamos. Então, no cérebro forma a imagem e você vai enxergá-la do jeitinho que é. Então, nós vimos isso na aula passada e agora nós vamos trabalhar um pouco esses anexos, tá? Existem alguns anexos e existem aqueles anexos de proteção para os olhos. Os músculos oculares, eles vão ser responsáveis pela movimentação, eles vão firmar, vão fixar ali os olhos e vão ser responsáveis pela movimentação. Por isso que às vezes você está conversando com uma pessoa, alguém te chama ali, ou acontece algo, você olha e às vezes você não precisa virar totalmente o seu corpo, não é verdade? Pois bem, esses músculos é que permitem essa movimentação dos nossos olhos. Já pensou se não ocorresse essa movimentação? Então, quando você estivesse fixo falando com alguém e outra pessoa te chamasse, você ia ter que fazer o quê? Virar para lá, voltar. Ah, aconteceu tal coisa, vou olhar. Que loucura, né? Pois bem, não é desse jeito. As pálpebras. As pálpebras são duas dobras
e elas são revestidas por uma membrana, e essa membrana recebe o nome de conjuntiva. A pálpebra, ela tem terminações nervosas. Por quê, Pro? Porque num momento ali de perigo, ou uma ventania, você já viu? Às vezes você está saindo e está ventando muito, qual que é a nossa tendência? Você fecha ali, às vezes você pisca, já percebeu isso? É por causa dessas terminações nervosas. Então a pálpebra vai se fechar ou você vai piscar justamente para proteger os seus olhos, tá certo? Então as pálpebras, elas têm ali a função de recobrir e proteger os olhos. E elas funcionam como um limpador de para-brisa. E daqui a pouquinho você vai entender, porque nós vamos falar das glândulas lacrimais. Essas glândulas, elas produzem a lágrima. E a lágrima, ela vem justamente para lubrificar, para limpar os nossos olhos. Então, toda vez que a pálpebra, ela faz esse movimento de descida, né? Que é na piscada, ela desce, aí ela sobe, ela está o que? Praticamente espalhando a lágrima pelos nossos olhos. Você achava que a gente piscava só por charme? Pois bem, não é bem assim não, tá? As glândulas lacrimais, quando elas liberam essa lágrima, e juntamente com a pálpebra, nós precisamos piscar. E você sabia que nós piscamos em média de 20 a 24 vezes por minuto? Alguns oftalmologistas, eles falam que a gente deve piscar 20 vezes por minuto. Quando a gente não faz isso, o olho ele fica ressecado, porque a lágrima ela precisa ser espalhada. E essa lágrima ajuda também a retirar alguns micro-organismos inconvenientes que possam entrar nos nossos olhos. Tá piscando, João Paulo? Daniel? Vamos piscar? Yasmin, eu quero ver você piscando. É, gente, tem que piscar. Sabe o que acontece quando você fica muito aí no vídeo, você tá no celular, você tá no tablet, você tá no computador? E eu não falo só das aulas não, viu? Eu falo o tempo todo que você tá lá no celular. Sabe o que acontece? Uma tensão nos nossos olhos, uma tensão visual, que a gente diminui esse índice de piscadas. Então a gente pisca menos. E toda vez que a gente começa a piscar menos, o que vai acontecer? O olho pode ressecar, pode ter irritação, o olho fica vermelho, aquela sensação de coceira, né? Parece que tem poeira no olho. Aí qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai lá, ó, e parece que tá... Eu já vi gente, olha, dá um desespero, parece que levou o olho lá em cima de tanto esfregar. Gente, não pode, tá? Você não pode esfregar os seus olhos, porque quando você faz isso, você pode ali danificar a sua córnea. Então, nós temos que proteger os olhos. É necessário piscar. Você precisa aí, depois que terminar a aula, vê se você realmente está piscando. Pega um momento aí qualquer e fala assim, peraí, eu estou assistindo o vídeo, mas eu vou pegar o cronômetro e vou ver se eu estou piscando 20 vezes. Isso é saúde para os seus olhos. Você vai cuidar dos seus olhos. E existem pessoas que têm a síndrome do olho seco. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho de cuidados. Então, a gente não pode usar qualquer coisa nos nossos olhos, tá certo? Os cílios também, eles vêm para proteção. Então, eles vão proteger das entradas, às vezes, de substâncias ou até insetos que cheguem aos nossos olhos. Então, ele vai ser ali usado para proteção. E vamos lembrar o seguinte, os cílios, eles têm um prazo, viu? Nós temos sempre uma renovação. Ou você pensa que você tem esses cílios aqui desde que você nasceu? Você sabia que ocorre uma troca que os cílios duram mais ou menos de 90 a 150 dias e depois eles são renovados? Pois é. E para as meninas, né? Menina linda do meu coração, eu sei que um dia você vai querer usar maquiagem, mas olha, fique muito atento às máscaras para cílios, os rímels, à prova d'água. Porque às vezes a pessoa passa o rímel à prova d'água e depois ela não tira corretamente. E aí gruda. E isso pode enfraquecer os cílios.
tá? E cuidado também com demaquilantes, com produtos que você vai usar próximo à região dos olhos, porque isso pode trazer também uma irritação aos nossos olhos, ok? As sobrancelhas, elas vão evitar que aquela, vamos dizer assim, o suor que é formado na testa escorra e caia nos olhos. Então, na realidade, nós não temos aí os cílios só para passar rímel, né, para mostrar aquela piscada, a sobrancelha, mas eu vou fazer um designer na minha sobrancelha, eu tenho que tirar um pouquinho da sobrancelha. Não, não é isso. Isso aí são órgãos anexos, são órgãos protetores para os nossos olhos. E aí nós temos que lembrar de alguns cuidados. Lembra que eu falei para vocês da síndrome do olho seco? Pois bem, um dos cuidados é piscar. Nós precisamos piscar. E quando sentir que o olho, você está com aquela sensação de areia, está ficando vermelho, procure um oftalmologista. Pelo menos uma vez ao ano, nós temos que ir ao oftalmologista. E outra coisa, o colírio do seu amigo não é bom para você. O colírio que o seu amigo está usando, talvez não seja indicado para você. Às vezes a pessoa está lá, mas está coçando e ela vai lá e não coce. Acabei de falar, você pode danificar a sua córnea. Então o olho, se você precisar, você pega um pano bem macio e vai só, né? E não com a mão, eu estou fazendo só para um exemplo, mas não vai coçar, porque a sua mão, ela tem micro-organismos. E aí esses micro-organismos, eles podem o quê? Promover ali uma infecção. E essa infecção pode trazer um prejuízo muito grande depois na sua vida. Eu já cocei meu olho várias vezes, não aconteceu nada. Poxa, que legal! Mas não é por isso que agora que você tem a informação que você vai continuando, porque vai que um dia aconteça, não é verdade? Então vamos cuidar dos nossos olhos. O colírio, somente aquele prescrito pelo oftalmologista. Nada de ficar cutucando. Tem gente que pega a tesoura e sai correndo com a tesoura. Não é prejudicial só para, se caso, tropeçar e cair só nos olhos, mas o corpo também. Então vamos cuidar. Leitura no local bem iluminado. Mas eu sou jovem, eu consigo ler em qualquer lugar. Cuidado, tá? Cuidado com a sua visão hoje, para mais tarde você continuar com essa visão linda, maravilhosa, perfeita que você tem. Tá certo? Nada de brincar pegando o óculos do coleguinha, ficar colocando, porque isso também pode prejudicar a sua visão, tá? Coloca lá, vou passar um tempo com esse óculos. Então nós temos que usar o quê? No nosso grau certo, tá bom? Então, gente, aqui nós estamos fechando essa parte de visão. Então já falamos das estruturas, estamos vendo agora os órgãos que vão trazer ali esses anexos, né? Que vão trazer uma proteção aos olhos. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração e fique com Deus.